A graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, aleluia, no capítulo 4, 5 e 6 do primeiro livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21. Amém? Iniciamos nossa leitura. Os descendentes de Judá, capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Ezom, Carmim, U e Sobal. Sobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jate, Jate foi pai de Amuai e Laabe. Amuai e Laabe foram os antepassados dos grupos de família que morava em Zora. U foi filho mais velho de Calebe, da sua mulher Efrata, e os descendentes fundaram uma cidade de Belém. U foi pai de 3 filhos, Etam, Penuel e Ezé. Então, Etam foi pai de 3 filhos, Jeruel, Isma, Íbidas, e de uma filha chamada Azalel Pone. Penuel fundou a cidade de Gedó e Ezer fundou a cidade de Uza. Assu, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá, Naara, e ele e Naara tiveram 4 filhos, Azu, Éfete, Temei, Azatari, Azu e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Isaá e Etenã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de família que descendem de Araquel, filho de Araum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras lista de famílias. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Mei. Mei foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet, Rava, Pazéia e Teima. Teina foi o fundador da cidade de Nás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Searias. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Artate e Menotai. Menotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe de Jefoné foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Gelael foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tira e Azarel. Esdra foi pai de 4 filhos, Jeter, Merebe, Efé e Jalom. Merebe casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. Eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Merebe também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jerebe, que fundou a cidade de Gedom, Iebe, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Dias casou com a irmã de Naã, e os seus descendentes fundaram grupos de família de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo das famílias de Maaca, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amon, Rina, Benaã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete, os descendentes de Selá. Selá foi pai dos filhos de Judá.
Um dos descendentes de Selá foi E, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maresa. Selá foi também o antepassado dos grupos de família que teciam linho e que morava na cidade de Bet-Asbeia. Foi também antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Gozeba, e também de Joás e Zarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gereda. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos: Menuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Misbão, e Misbão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacum, e Zacum foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 16 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filho do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Beceba, Molaba, Azal, Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Oma, Ziglai, Mete, Macope, Azar, Sum, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toqué e Asa, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São estas suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de família: Mesobabe, Janecle, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, e neto de Seraías, e bisneto de Aziel. Elionai, Jaocabá, Zoaías, Asaías, Adiel, Gesimel, Benaías, Ziva, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sirim e tetaraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste até Gerá, e levaram as suas ovelhas para pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa e tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerá e destruíram as barracas e cabanas do povo que moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerá, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uzuel. Eles mataram todos os amalequitas. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas. Os descendentes de Rubi. São esses os descendentes de Rubi, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relação com uma concubina do seu pai, Rubi havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Heron e Carmim. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Golgue, e Golgue foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, e Baal foi pai de Bera. Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pilesé, rei da Síria.
Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de família da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Delá, filho de Azais e neto de Sema, do grupo de família de Joel. Esse grupo de família morava em Aroê, na região que ia para o norte até o Nebo de Baal-Emon. Eles tinham grandes rebanhos na região do deserto, na região de Gileade, por isso ocuparam na terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rubi atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de família. Isafã foi o fundador do segundo mais importante grupo de família. Janaía e Zafete foram fundadores de outros grupos e famílias em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de família: Micael, Mesulã, Zeba, Jorai, Jacã, Ziá e Eber. Eles eram os descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Eziai, filho de Lado, filho de Buz. Aí, filho de Abidiel e neto de Cune, era o chefe desses grupos de família. Eles moravam na região de Bassã de Gileade, nas cidades dali, e por todas as terras de pastagem de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá, do rei Jeroboão de Israel. Aleluia. Os exércitos das tribos leste. Nas tribos de Ruben, de Gad, de Manassés, do leste havia 44.770 soldados bem treinados no uso de escudo, espada e arcos e flecha. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Jetur, Navis e Nodab. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele respondeu às suas orações e lhe deu vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus e ficaram morando naquela região até a época que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã, até as cidades de Baal-Hermon e Seni e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em números. Eles foram os chefes dos seus grupos de família: Evé, Ezi, Eliel, Ariel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefe famoso dos seus grupos de família. As tribos do leste são levados como prisioneiro. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses da nação que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Peu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pilesé, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Rubi, de Gade e de Manassés, do leste, e a fez morar na cidade de Ala, Abo e Ará, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Capítulo 6 do primeiro livro das Crônicas. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos:
Gessom, Coate e Merabe. Coate foi pai de 4 filhos: Arão, Isá, Hebron e Uzuel. Arão foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abizua. Abizua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uz. Uz foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Maraiá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Amiás. Amiás foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amiriá, e Amiriá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salão. Salão foi pai de Uquias, e Uquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Zé-Zadaque. Zé-Ozadaque foi levado como prisioneiro, junto com os moradores de Judá, de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arrão, Isaá, Hebron e Uzuel. Merabe foi pai de Merari foi pai de Mali e Muzui. Gessom foi pai de Libni, Libni foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Jeoá, Jeoá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jetarai. Coate foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assi. Assi foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebizave, Ebizave foi pai de Azi, Azi foi pai de Taate foi pai de Uruel, Iruel foi pai de Uías, e Uías foi o pai, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos: Amazai, Aiamote. Aiamote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos: Joel, mais velho, e Abias. Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Malaí, Malaí foi pai de Libni, Libni foi pai de Semeei, Semeei pai de Uzá, Uzá foi pai de Simeia, e Simeia foi pai de Aguias, e Aguias foi pai de Azias. Os levitas e cantores e música. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezaram nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes que o rei Salomão construísse o templo. São estes os que ocupavam este cargo. Do grupo de famílias de Coate, Emão, regente do primeiro couro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jorão, Jorão era filho de Eliseu, e Eliseu era filho de Toá. Toá era filho de Zufi, Zufi era filho de Amazai, e Amazai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Azim, e Azim era filho de Ebiasaf. Ebiasaf era filho de Corá, Corá era filho de Isá, Isá era filho de Coate, Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo couro,
era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simieia. Simieia era filho de Micael, Micael era filho de Bazeias, e Bazeias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etine, Etine era filho de Zera, e Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gessom, e Gessom era filho de Levi. Então, o grupo de famílias de Merari era o regente do terceiro couro. Etã era filho de Quis, Quis era filho de Abide, Abide era filho de Maluque, Maluque era filho de Asabias, Asabias era filho de Amazias, Amazias era filho de Uquias, e Uquias era filho de Aze, Aze era filho de Bani, Bani era filho de Semê, Semê era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, e Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam o sacrifício que era completamente queimado no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelo sacrifício por meio do quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua, Abisua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uz, Uz foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Meriaote, Meriaote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Amaías. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de família de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Mas os grupos e povoados que pertenciam à cidade foram dadas a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão, Hebrom, que era uma das cidades para fugitivo, e as cidades de Jataí, Libna, Estimoa, Ilém, Bebi, Azã e Bet-Sêmia, com as terras de pastagem que ficavam ao redor dela. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades, com as suas terras de pastagem: Geba, Alemete, Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendia de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de família de Coate, família por família. O grupo de família de Gessom fazia por família. Foram dadas 13 cidades nos territórios de Azé, Naphtali e Manassés no leste da região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Rubi, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de família de Meraí, família por família. Dessa mesma maneira, o povo de Israel deu aos israelitas para nelas morarem, cidade, as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, do qual se falou também sobre dada por sorteio. Do grupo de família de Coate, alguns receberam do território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma cidade para fugitivo, que ficava na região montanhosa de Jessé, Joquimão, Bet-Oron, Aijolon e Gat-Rimon.
No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Ane e Bileão, com a terra das pastagens que ficaram ao seu redor. No grupo de família de Gessom, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Isacar, Guedes, Daberete, Ramote e Anem. No território de Azé, Masal, Adom, Ucoque e Reobe. No terceiro território de Naphtali, Guedes, na região da Galileia, Amon e Quiriatim. No grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimô e Tabor. No território de Rubi, ao leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezé, no planato Jassa, e Quedemote e Mefaate, no território de Gade. Ramote, na região de Gileade, e Manaim, Esbom e Jazé. Essa foi a nossa leitura do capítulo 4 ao capítulo de número 6 do primeiro livro das Crônicas. Amém? Vamos para João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 21. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa pode receber um pouco de pão. Nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago e subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com ele. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: Não tenha medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estava indo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, que Deus possa vos abençoar através da poderosa palavra dele. Em o nome de Jesus.